para a polaridade, né? E aí eu passei para vocês no encontro passado uma chave interpretativa bem interessante para que a gente pudesse entender esses 7 princípios herméticos, né? Nós vimos que a polaridade é exatamente o quarto princípio. E é o quarto princípio por quê? Porque ele está no meio entre os 3 princípios superiores, que apontam para a evolução nos planos superiores, e os 3 princípios inferiores, que apontam para a evolução no plano inferior ou plano, né, horizontal. Plano superior, vamos entender, ou podemos entender como o plano do espírito, e o plano horizontal, o plano inferior, podemos entender como o plano da matéria. Então, o ser humano, o ser, ele evolui exatamente dentro do conflito entre esses 2 planos. Se ele estiver só ligado a um desses planos, ele não está evoluindo, pelo contrário, ele está caminhando para um processo dissociativo, de desequilíbrio, de adoecimento, tá? Levando isso para a psicologia analítica, né, nós entendemos os 2 conceitos muito importantes que Jung traz na sua teoria, que é o conceito de ego e o conceito de self, tá? Então, o ego, de início, ele é voltado para a sua sobrevivência e para a sua existência no mundo. Claro que no mundo sociocultural, que corresponderia ao mundo material, né? Mas esse ego que vai viver somente nesse plano material, sociocultural, né? Apenas formando as suas personas, se identificando com a autoimagem, se identificando com esses papéis sociais, com o tempo esse ego vai entrando em um processo de, que Jung chama de unilateralidade, né? E essa unilateralidade vai contribuir para o surgimento de psicopatologias, ok? Ah, então, é fundamental que a partir de um certo momento o indivíduo ele se abra para estabelecer e criar aquilo que Jung chama de construção do eixo ego-self. É importante que ele possa se abrir para ver outras possibilidades, outros potenciais, que ao longo da vida, até então, ele não teve chance de olhar, de assimilar e de realizar esses potenciais. Mas a partir do momento em que a sombra, né, formada por tudo aquilo que foi negligenciado, que foi reprimido, que foi esquecido, que não foi realizado, a partir do momento que essa sombra começa a agir de forma mais intensa, essa sombra vai gerar sintomas, vai gerar psicopatologia e, como a teoria junguiana nos fala, é através dela, através desses sintomas, através do sofrimento, através do conflito, através da psicopatologia, que nós podemos caminhar para a construção do eixo ego-self. Quando a gente consegue fazer isso, a gente avança no processo de individuação, tá? Então, nós temos dentro da teoria junguiana a ideia, principalmente dentro da escola clássica da psicologia junguiana, que eu cito 2 autores fundamentais, Jung, o próprio Jung, e Alan Franz. Dentro dessa escola clássica existe a ideia de que só há o processo de individuação a partir do momento em que esse indivíduo consegue construir o eixo ego-self. E para a construção desse eixo ego-self, é necessário o confronto com a sombra. Tá? Então, a partir desse momento, o indivíduo que está nesse processo de individuação é como se ele saísse do modo de existência, do modo de sobrevivência, e passasse, então, a se conectar também com o modo de evolução, de desenvolvimento, de autorrealização e de autoconhecimento, que vai desencadear no processo de individuação, ok? Então, de acordo com o princípio de vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? Como nós já vimos. De acordo com o princípio de polaridade, tudo é duplo, tudo tem 2 polos, semelhante e dissemelhante são a mesma coisa, ou seja, os 2 lados fazem parte da mesma moeda. Daí aquele ensinamento esotérico que nós discutimos nos encontros passados, né? Que diz que para que possa haver a iluminação, é necessário que primeiramente surja a ilusão. Então, não existe iluminação sem ilusão. Então, nós evoluímos dentro de um processo dialético. Nós nos iluminamos, essa ilusão, a partir de um certo momento,
acaba nos aprisionando. A partir de um certo momento, nós reconhecemos que essa ilusão que nos aprisiona, que essa, estou dizendo, voltando aqui, né? Então, nós começamos nos iluminando, ampliando nossa consciência. A partir de um certo momento, essa iluminação passa a nos aprisionar. A partir de um certo momento, essa iluminação que nos aprisiona é vista, a partir de então, como uma ilusão. É necessário a libertação desta ilusão. Quando a gente se liberta dessa ilusão, a gente avança para uma nova iluminação. E, posteriormente, vai ser uma nova ilusão, né? E, posteriormente, quando a gente se libertar dessa nova ilusão, a gente vai caminhar para uma nova iluminação. Então, ilusão e iluminação fazem parte do processo evolutivo. Não existe evolução sem você passar por uma ilusão, que você reconhece que é uma ilusão, e depois você avança para uma nova iluminação, e assim por diante. Isso aí foi o que nós vimos quando discutimos sobre o véu de Ísis, né? As camadas, né? Que escondem a verdade, né? E vimos também, quando nós discutimos já no primeiro encontro desse grupo de estudo, que há dois caminhos dentro de todo e qualquer labirinto. Os dois caminhos é o caminho certo e o caminho errado, né? O caminho errado, posteriormente, ele vai ser reconhecido como um caminho que fez parte do caminho certo, mas só posteriormente. Depois que você reconhece que é o caminho errado, e você sai desse caminho errado e vai para o caminho certo, né? E você reconhece, então, que todo o percurso que você fez foi necessário. Então, no final das contas, só existe um caminho, né? É o caminho certo. Porém, dentro da dualidade, de acordo com o princípio da polaridade, há dois caminhos, o errado e o certo, ok? E hoje vamos discutir, né, o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, todas as dimensões, né, desse mundo mental, desse grande universo. E aí nós podemos entender esses dois polos como yin e yang,